Volume 2. Capítulo 41. Na roleta de Aru. Pessoalmente, eu não sei bem sobre as regras da roleta, mas vou tentar te explicar. A roleta é feita de vários buracos com números indo do O1 ou até o 36 nas cores vermelhas e pretas, assim como o O0 e o O0 em buracos verdes, totalizando 38 buracos onde a bola pode cair. Se a bola cair no buraco que você fez sua aposta, então você pode receber certa quantia do prêmio. Por exemplo, se você apostar na cor vermelha, então você tem 18 dos 38 buracos como chances para vencer e o valor de sua aposta será dobrado. Se a bola cair em um buraco preto ou verde, então você perde tudo. Nos casos em que você aposta diretamente nos números, se a bola cair no número que você escolheu, você recebe 36 vezes o valor que você apostou. Resumindo, é um jogo onde a casa definitivamente vence se o jogo continuar por muito tempo. Além disso, os croupiers profissionais podem controlar a força com que jogam a bola para fazê-la cair em determinados locais de sua preferência, então as chances do jogador vencer são ainda menores. Essas são as regras do jogo. A roleta girou e a bola começou a girar ao mesmo tempo. Aru se moveu. Ela colocou suas fichas, contudo, não foi no vermelho ou no preto, ou nos números pares ou ímpares. Ela colocou as fichas nos números O13, 36, 24, 3 e O15. 5 lugares de uma única vez. Croupier opô, por favor, parem as apostas. Depois que o croupier declara isso, você não pode mais mover suas fichas. Me pergunto por que ela escolheu esses números. Eu olhei para a roleta enquanto pensava nisso e notei que os números estavam todos bem próximos. Os números da roleta são escolhidos de forma aleatória. E os números O13, 36, 24, 3 e O15 estavam alinhados em sequência no painel da roleta. Em outras palavras, Aru previu que a bola iria cair ao redor do número O24. Então, a bola caiu um pouco longe de onde ela imaginou, mas ainda caiu no número O3. A apostadora o ama. Incrível! Com isto são 7 acertos consecutivos. Apostador B ou ela pode mesmo ler o movimento da bola. Ela estava girando, não estava. Apostador C ou não tem jeito de isso ser verdade. Isso é impossível até para as raças aladas que possuem a melhor visão entre todas as raças. O clamor da plateia não podia ser impedido. Rei, rei. 7 acertos consecutivos? Escolhendo 5 números diferentes. 36 vezes o valor prêmio. Ela está praticamente multiplicando suas fichas por 7 e isso aconteceu 7 vezes consecutivas. Ishinojo. Aru. Aru, o mestre, eu te fiz ver algo lamentável. O comportamento vergonhoso de escolher 5 números diferentes ao invés de prever corretamente o movimento da bola. O que você quer dizer com comportamento vergonhoso? Ishinojo, aliás, quantas medalhas nós temos agora? Aru, só por precaução, eu não usei todas as medalhas nas apostas e o limite máximo para a roleta é uma medalha verde sobrescrito 1, então eu consegui 12 medalhas vermelhas sobrescrito 2. Eu também tenho algumas medalhas verdes. Ishinojo, entendi. Bom trabalho. Enquanto eu afagava a cabeça de Aru, eu achei que ela exagerou um pouco. Se ela continuar assim, vão pensar que ela é uma trapaceira. Não, ela já trapaceou um pouco. Aru, como o mestre se saiu no caça-níquel. Ishinojo, como você sabe que eu estava no caça-níquel? Aru, é porque eu detectei o cheiro do mestre na seção dos caça-níqueis. Parece que o nariz de Aru está em ótima forma hoje. Ishinojo, umas 13 medalhas amarelas sobrescrito 3. Aru, para aumentar tanto suas medalhas só com as máquinas caça-níqueis que dependem totalmente da sorte, como esperado do mestre. Não, não. Eu só posso pensar nisso como uma ironia quando ela diz isso com uma quantidade tão absurda de medalhas. Parece que podemos usar as medalhas para pedir refeições. Pode ser um pouco cedo, mas quem sabe devemos almoçar agora. Justo no momento em que eu estava pensando nisso,
Oh! Essa jogada na roleta foi esplêndida. Um homem com um sorriso que parecia estar colado em seu rosto balançou seus braços enquanto ele caminhava para cá. Eu sou Gorsa, o chefe deste cassino. Merda! Pensaram mesmo que ela estava trapaceando? Mas nós não fizemos nada errado. Eu só usei os caça-níqueis. Normalmente Haru só previu de forma comum o movimento da bola da roleta. Entretanto, talvez ele tenha percebido que eu estava preocupado, mas o homem balançou sua cabeça. Gorsa ou não, não. Eu só iria adorar escoltar vocês dois para o segundo andar para a sala VIP. Originalmente, é um lugar apenas para pessoas que ganharam 10 medalhas pretas, mas depois de ver as habilidades da senhorita Loba Branca, eu amaria ter uma partida com ela. Ishinoju eu gostaria de educadamente recusar. Eu rapidamente recusei. Gorsa ou por quê? Posso saber o motivo? Ishinoju nós somos só amadores que vieram visitar o salão de apostas pela primeira vez hoje. Eu não acredito que possamos vencer você, o dono deste lugar. Gorsa ou não, não. Eu sou apenas o gerente deste espaço no nome. Gerente apenas no nome, eu claramente posso ver que isso é mentira, sabia? Apostador LV39. Na verdade, eu não sei o que é preciso para virar um apostador. Entretanto, ele claramente é um profissional. E eu nem sei quais habilidades ele possui. Nós não perceberíamos mesmo se ele trapaceasse. Contudo, seria assustador sair daqui enquanto eles pensam que somos trapaceiros. Já que poderíamos ser esfaqueados pelas costas. Ishinoju. Gorsa-san, deixando isso de lado, eu gostaria de perguntar uma coisa. Você é capaz de trocar um item usando sua autoridade? Eu disse isso e ri. Ishinoju Haru, eu sinto muito. Seus ganhos foram muito reduzidos. Haru, não se preocupe. Eu também exagerei um pouco. No fim, nós ficamos com apenas 3 medalhas vermelhas e algumas medalhas brancas, além de 100.000 sense. Estamos no escritório do dono do cassino. Lá, nós comemos nossa refeição. Eu estava comendo uma carne macia e saborosa enquanto Haru estava comendo uma carne dura. Eles recomendaram vinho também, mas é lógico que eu recusei. Seria um desastre se eu deixasse Haru beber. Ishinoju, eu sinto muito pelo trabalho Gorsa-san. Eu não apenas te fiz fazer várias viagens por nós, como também te fiz nos trazer refeições. Gorsa ou não? Isso foi de grande ajuda para mim também, então não tem problemas. Mas isso é mesmo o suficiente? Ishinoju Oie. Isso me ajudou muito mesmo. Ele preparou itens de alta qualidade pelas 12 medalhas vermelhas, ou melhor, ele nos fez uma exceção e preparou itens sem nos cobrar nada por isso. Eu converti eles em ouro na seção de trocas próxima ao cassino, que na verdade, ela ficava na parte de trás do cassino. Nós conseguimos 1,2 milhão de sense ou 120 moedas de ouro, ou uma quantia de 120 milhões de ienes e trocamos esse valor por medalhas. Assim, nós conseguimos 9 medalhas vermelhas. Então, eu imediatamente troquei elas por itens e converti em ouro de novo. Depois eu fiz a troca e a conversão mais uma vez. Repetindo esse processo, eu fiquei com 3 medalhas e algumas medalhas brancas. Fazendo isso, o salão de apostas não iria lucrar e apenas a taxa que eles precisariam pagar iria aumentar, mas como este era um cassino público, quanto mais taxas eles pagassem, maior seria a ajuda que eles receberiam do país, em termos de leis e regulações, não de ajuda financeira, portanto, isso seria melhor do que apenas me deixar pegar um item e ir embora. Essa foi a proposta que o salão de apostas aceitou de mim. Por que eu fiz esse tipo de coisa? A resposta era ainda mais simples. Era para aumentar drasticamente meu level como plebeu. No momento, meu plebeu chegou ao inacreditável LV72. Ishinoju subiu de level. Habilidade de plebeu, gritar obtida. Emprego, jornalista mágico está disponível.
Emprego e aprendiz de médico está disponível. Habilidade de plebeu, gritar evoluiu para gritar 2. Desse jeito. Gritar é uma habilidade que aumenta o status de meus companheiros quando eu o utilizo. Contudo, o usuário não será capaz de usar magia quando ele está no meio do uso desta habilidade. Jornalista mágico plebeu LV50. Consumindo o MP, o usuário pode criar documentos usando magia. Esses documentos irão possuir poderes especiais. Condição para aquisição de pontos de experiências especiais em criação de contratos. Aprendiz de médico plebeu LV60. O usuário é capaz de usar magias simples de cura. Um emprego com um ótimo ganho na defesa mágica. Condição para aquisição de pontos de experiências especiais, usar magia de cura. O jornalista mágico parece ser interessante. Ouvindo as explicações de Haru, parece ser a versão de um escrivão judicial neste mundo. Aparentemente, essa é uma profissão com um alto rendimento. Aprendiz de médico é um emprego exclusivo para magia de cura. Uma profissão parecida com a de magos brancos e monges. Neste mundo, as poções de baixo nível são vendidas por um preço razoavelmente baixo, mas há poucas pessoas capazes de usar magia de cura, que tem efeitos instantâneos, o que faz os custos do tratamento serem insanamente caros. Ishinojo mesmo assim, em pensar que você pode mesmo chegar a 100% de acertos, então a roleta tem mesmo uma falha dessas, Usando uma roleta reserva de pequena escala dentro do escritório, eu testei Haru e ela acertou completamente todas as vezes confiando em sua estratégia de 5 números. Haru ou não, eu ainda estou longe da perfeição. Eu ainda preciso contar com 5 números. Se fosse a pessoa que me ensinou esse método, ele seria capaz de acertar com um único número só observando a mão do croupier e os movimentos de seus dedos. Gorsal, e isso é assustador. Eu não gostaria de ter uma pessoa dessas como meu oponente. Muito bem, Haru-sama, devemos ter nossa última partida? Haru, sim. Gorsa jogou a bola. Depois de Haru escolher seus 5 números, isso aconteceu. A bola subitamente pulou e caiu na posição O0, oposta à zona prevista por Haru. Gorsal, parece que a última partida pertence a mim. Eu não sei sobre as suas circunstâncias, mas aproveitem suas apostas. Haru, eu acabei vendo algo interessante no final. Obrigado. Haru o agradeceu. Eu acho que esta era a demonstração de gratidão de Gorsa e também seu aviso. Um aviso dizendo que se você acha que poderia ganhar todo o dinheiro que quisesse através de apostas, algum dia, a bola iria pular e você perderia tudo. Assim, esse foi o jeito de Gorsa nos ensinar isso e demonstrar sua gratidão. Eu o agradeci pela refeição e saí do escritório. Ishinojo, muito bem. Devemos trocar nossas medalhas por alguns itens e seguir para o labirinto? Haru, o que você gostaria de receber? Haru ou não? Esse é o dinheiro do mestre. Por favor, use ele com você. Esta echarpe que eu recebi do mestre é o suficiente para mim. Ishinojo, eu sabia que Haru iria dizer isso. Mesmo o dinheiro sendo creditado na conta sob o meu nome, ele era conquistado pelos esforços de Miri, por isso eu nunca o usei. Aqui é a mesma coisa. Foi Haru quem ganhou este dinheiro, então eu acredito que ela deveria usar. Contudo, se eu deixar as coisas assim, Haru nunca iria usá-lo. Então, a solução é simples. Basta continuar encarando a lista de itens disponíveis para a troca. Ishinojo, com licença. Este aqui, por favor. Eu apontei para o item no catálogo e entreguei 3 medalhas vermelhas. A recepcionista apareceu com o item. Um broche adornado com uma joia verde. Nomeado de broche do vento, ele não possuía apenas resistência contra ataques do atributo do vento, ele também tinha o efeito de aumentar a velocidade. Ishinojo Haru, eu vou confiar em você ainda mais a partir de agora. Eu prendi o broche no peito de Haru. Enquanto eu dizia isso, eu estava indignado comigo mesmo por presentear Haru com algo usando o dinheiro que ela ganhou.
Mas a expressão de alegria de Aru, não, olhando para o movimento de sua cauda embaixo de sua saia, a raiva que eu estava sentindo de mim mesmo ficou menor. Era isso que eu sentia. Aru, obrigado, mestre, mesmo que me custe a vida, eu definitivamente vou atender às expectativas do mestre. Como eu disse antes, Aru sempre dá esse tipo de resposta exagerada. Volume 2. Capítulo 42 – Ataque das lagartas. Considerando tudo, o aumento no status do plebeu é bem ruim. Mesmo eu tendo ganho 30 levels, a taxa de crescimento só foi um pouco maior do que quando eu fui do LV20 até o LV30. Bem, eu alcancei o LV70, então estou moderadamente mais forte, porém, eu acho que este é o limite do plebeu. Eu organizei meus empregos para uma combinação balanceada com desempregado, espadachim, aprendiz de médico, mago e pugilista. Dentro do cassino, além dos itens, nós poderíamos trocar comidas e bentos usando as medalhas, então nós usamos algumas medalhas para jantarmos antes de seguirmos para o labirinto. O cheiro de Oregeru, filho mais velho do barão sobrescrito uma, indicava que ele tinha ido para o leste, mas ainda não parecia ter retornado. Ele também não parecia estar por perto. Contudo, graças ao vento indo para o oeste e nós estando contra o vento, não fomos capazes de determinar a localização exata dele. Bom, se entrarmos no labirinto, mesmo se Oregeru estiver lá também, há muitos lugares em que podemos nos esconder, então nós provavelmente não vamos encontrá-lo. Eu pensei nisso enquanto íamos para o leste, porém. Moradora, oh meu Deus! Monstros estão vindo para a cidade. Morador B é uma horda de lagartas de lã. A muralha vai ser destruída, chamem os guardas. Aqueles que podem lutar devem seguir para o leste. Uma horda de monstros. Aru e eu nos olhamos e concordamos antes de correr para o leste. Ao longo do caminho, nós passamos pelo que parecia ser a escadaria que levava para o labirinto, mas passamos direto por ela e subimos a escada para o muro de pedra. Lá eu vi muitas centenas de insetos do tamanho de cães de tamanho médio. Então, essas lagartas cuspiam fios e criavam caminhos para escalar a muralha. Múltiplos aventureiros e homens que pareciam ser soldados estavam lutando, mas a situação não parecia boa. Aventureiros também estavam no topo do muro, perfurando e derrotando as lagartas que escalavam, mas se isto continuasse, os monstros definitivamente invadiriam a cidade. Sem hesitar, eu fui até a beirada da muralha e usei um corte usando minha mão contra duas lagartas cuspindo fios. As cabeças das lagartas explodiram e um muco verde se espalhou pelas cercanias. Vendo um aventureiro cercado por lagartas, eu lancei um fogo pequeno contra os monstros e desembainhei minha espada de aço na minha cintura. Eu já possuo a habilidade para usar duas armas, mas eu me sinto melhor lutando com uma única espada. Observando Aru, ela não estava apenas manipulando com maestria a presa do dragão do fogo e sua espada curta, ela estava fazendo uso da habilidade especial da presa do dragão do fogo para criar chamas usando seu ataque físico, liberando bolas de fogo para lugares distantes com lagartas que estavam longe o bastante da floresta para não criar nenhum incêndio. Parece ser uma habilidade incrível julgando pelas técnicas necessárias para usar magia enquanto luta com duas espadas. Quem sabe eu deva matar um a um. Eu derrotei uma porção de lagartas que cercavam o aventureiro com fogo pequeno, mas ainda havia um número enorme delas. Por enquanto, eu fui até o cerco de lagartas e usei o corte giratório. Usando um golpe mais baixo, as lagartas liberaram os fluidos corporais verdes e caíram. Esses fluidos se espalharam pelo meu rosto também. Para ser honesto, eu estava em um estado mental onde queria entrar em uma banheira imediatamente. Aventureiro Omar. Jovem mestre. O aventureiro que eu salvei me chamou. Olhando com mais atenção, ele não é um daqueles caras que tentou roubar a pele do urso marrom daquela vez? O pé dele também acabou sendo ferido. Ishinojo, minha ajuda te machucou. Eu murmurei isso com honestidade. Aventureiro, isso não é verdade, jovem mestre. De qualquer forma, com o jovem mestre aqui, é como se tivéssemos a força de 100 homens.
Ishinojo deixando isso de lado, qual a razão para isto estar acontecendo? Enquanto eu cortava as lagartas que nos cercavam, eu perguntei sobre o que estava acontecendo. Aventureiro, eu não sei, a horda de lagartas de lã atacou de repente. Nós estávamos a caminho do labirinto, porém, essas lagartas são monstros que podem cuspir teias parecidas com fios, elas normalmente não deixam seus ninhos e não atacam pessoas. Nós usamos os ninhos antigos delas para fabricar lã. Entendi. Então é por isso que elas são chamadas de lagartas de lã, Ishinojo, então você não sabe o motivo para elas, pedra pequena, para as lagartas repentinamente ficarem fora de controle? Eu atingi as lagartas que estavam escalando o muro com cascalho feito pela magia da terra enquanto eu falava. Aventureiros e soldados estavam se reunindo no topo da muralha, portanto ela não parecia que seria destruída. No momento em que eu pensei nisso, os movimentos das lagartas de lã pararam e todas fugiram para a floresta ao mesmo tempo. Elas perceberam que não podiam vencer? Ishinojo subiu de level. Habilidade de aprendiz de médico, magia de cura obtida. Habilidade de pugilista, e ataque de soco evoluiu para ataque de soco 2. Eu aprendi magia de cura. Aprendiz de médico LV7, A magia que eu adquiri foi cura pequena, Talvez eu deva fazer um teste. Ishinojo, o rei. Não se mova. Eu guardei minha espada e me aproximei do homem com o ferimento na perna. Ishinojo, cura pequena. Eu intuei o feitiço. Quando eu fiz isso, uma luz suave foi transmitida de minhas mãos. Quando essa luz tocou a ferida, ela lentamente se fechou e 10 segundos depois, o ferimento tinha desaparecido completamente. Cura pequena não pode ser usada em pessoas que estão longe de mim. A cura foi mais rápida do que a de poções, mas não foi instantânea e eu não posso criar uma área de cura. Volume 2. Capítulo 42 – Ataque das lagartas. Considerando tudo, o aumento no status do plebeu é bem ruim. Mesmo eu tendo ganho 30 levels, a taxa de crescimento só foi um pouco maior do que quando eu fui do LV20 até o LV30. Bem, eu alcancei o LV70, então estou moderadamente mais forte, porém, eu acho que este é o limite do plebeu. Eu organizei meus empregos para uma combinação balanceada com desempregado, espadachim, aprendiz de médico, mago e pugilista. Dentro do cassino, além dos itens, nós poderíamos trocar comidas e bentos usando as medalhas, então nós usamos algumas medalhas para jantarmos antes de seguirmos para o labirinto. O cheiro de Oregeru, filho mais velho do barão sobrescrito indicava que ele tinha ido para o leste, mas ainda não parecia ter retornado. Ele também não parecia estar por perto. Contudo, graças ao vento indo para o oeste e nós estando contra o vento, não fomos capazes de determinar a localização exata dele. Bom, se entrarmos no labirinto, mesmo se Oregeru estiver lá também, há muitos lugares em que podemos nos esconder, então nós provavelmente não vamos encontrá-lo. Eu pensei nisso enquanto íamos para o leste, porém. Moradora, oh meu Deus! Monstros estão vindo para a cidade. Morador B é uma horda de lagartas de lã. A muralha vai ser destruída, chamem os guardas. Aqueles que podem lutar devem seguir para o leste. Uma horda de monstros. Haru e eu nos olhamos e concordamos antes de correr para o leste. Ao longo do caminho, nós passamos pelo que parecia ser a escadaria que levava para o labirinto, mas passamos direto por ela e subimos a escada para o muro de pedra. Lá eu vi muitas centenas de insetos do tamanho de cães de tamanho médio. Então, essas lagartas cuspiam fios e criavam caminhos para escalar a muralha. Múltiplos aventureiros e homens que pareciam ser soldados estavam lutando, mas a situação não parecia boa. Aventureiros também estavam no topo do muro, perfurando e derrotando as lagartas que escalavam, mas se isto continuasse, os monstros definitivamente invadiriam a cidade. Sem hesitar, eu fui até a beirada da muralha e usei um corte usando minha mão contra 2 lagartas cuspindo fios.
As cabeças das lagartas explodiram e um muco verde se espalhou pelas cercanias. Vendo um aventureiro cercado por lagartas, eu lancei um fogo pequeno contra os monstros e desembainhei minha espada de aço na minha cintura. Eu já possuo a habilidade para usar duas armas, mas eu me sinto melhor lutando com uma única espada. Observando Aru, ela não estava apenas manipulando com maestria a presa do dragão do fogo e sua espada curta, ela estava fazendo uso da habilidade especial da presa do dragão do fogo para criar chamas usando seu ataque físico, liberando bolas de fogo para lugares distantes com lagartas que estavam longe o bastante da floresta para não criar nenhum incêndio. Parece ser uma habilidade incrível julgando pelas técnicas necessárias para usar magia enquanto luta com duas espadas. Quem sabe eu deva matar um a um. Eu derrotei uma porção de lagartas que cercavam o aventureiro com fogo pequeno, mas ainda havia um número enorme delas. Por enquanto, eu fui até o cerco de lagartas e usei o corte giratório. Usando um golpe mais baixo, as lagartas liberaram os fluidos corporais verdes e caíram. Esses fluidos se espalharam pelo meu rosto também. Para ser honesto, eu estava em um estado mental onde queria entrar em uma banheira imediatamente. Aventureiro Omar. Jovem mestre. O aventureiro que eu salvei me chamou. Olhando com mais atenção, ele não é um daqueles caras que tentou roubar a pele do urso marrom daquela vez? O pé dele também acabou sendo ferido. Ishinojo, minha ajuda te machucou. Eu murmurei isso com honestidade. Aventureiro, isso não é verdade, jovem mestre. De qualquer forma, com o jovem mestre aqui, é como se tivéssemos a força de 100 homens. Ishinojo, deixando isso de lado, qual a razão para isto estar acontecendo? Enquanto eu cortava as lagartas que nos cercavam, eu perguntei sobre o que estava acontecendo. Aventureiro, eu não sei, a horda de lagartas de lã atacou de repente. Nós estávamos a caminho do labirinto. Porém, essas lagartas são monstros que podem cuspir teias parecidas com fios, elas normalmente não deixam seus ninhos e não atacam pessoas. Nós usamos os ninhos antigos delas para fabricar lã. Entendi. Então é por isso que elas são chamadas de lagartas de lã, Ishinojo, então você não sabe o motivo para elas, pedra pequena, para as lagartas repentinamente ficarem fora de controle? Eu atingi as lagartas que estavam escalando o muro com cascalho feito pela magia da terra enquanto eu falava. Aventureiros e soldados estavam se reunindo no topo da muralha, portanto ela não parecia que seria destruída. No momento em que eu pensei nisso, os movimentos das lagartas de lã pararam e todas fugiram para a floresta ao mesmo tempo. Elas perceberam que não podiam vencer? Ishinojo subiu de level. Habilidade de aprendiz de médico, magia de cura obtida. Habilidade de pugilista, e ataque de soco evoluiu para ataque de soco 2. Eu aprendi magia de cura. Aprendiz de médico LV7, A magia que eu adquiri foi cura pequena, Talvez eu deva fazer um teste. Ishinojo, o rei. Não se mova. Eu guardei minha espada e me aproximei do homem com o ferimento na perna. Ishinojo, cura pequena. Eu intuei o feitiço. Quando eu fiz isso, uma luz suave foi transmitida de minhas mãos. Quando essa luz tocou a ferida, ela lentamente se fechou e 10 segundos depois, o ferimento tinha desaparecido completamente. Cura pequena não pode ser usada em pessoas que estão longe de mim. A cura foi mais rápida do que a de poções, mas não foi instantânea e eu não posso criar uma área de cura. Volume 2. Capítulo 43, O Labirinto Sem Monstros. Aru e eu escalamos a muralha usando a escada feita de cordas em um lugar que não estava coberto pelas teias e descemos o muro para voltar para a cidade. Então nós corremos até chegar no labirinto. Ishinojo, Aru, como está a situação? Aru, exatamente como o mestre deduziu, o cheiro de Carol-san continua dentro do labirinto. A propósito, não há cheiro indicando que ela saiu, então a chance de ela ainda estar lá é alta. Ishinojo Ogu. Por quê? Ela deveria saber que isso aconteceria se ela entrasse no labirinto.
Ela libera um feromonio que atrai monstros à noite ou quando ela entra em um local onde a luz não chega. O interior do labirinto não é exceção. Contudo, como exatamente ela entrou no labirinto? A condição de Carol deveria ser bem famosa nesta cidade. Não posso imaginar que soldados de vigia no labirinto iriam ignorar isso. Ishinojo Rei, você, há quanto tempo você está de vigia aqui? Guarda, ou quem é você? Ishinojo Carol passou por aqui? Guarda, aquela pirralha não está no labirinto. O homem fingiu ignorância. O fato de ele instintivamente pensar que a garota chamada Carol era uma criança, apesar de ela ter 16 anos, é um ponto suspeito. Além disso, mesmo eu tendo perguntado ou ela passou por aqui, o fato de ele ter declarado ou ela não está no labirinto é outro ponto suspeito. Pensando na habilidade única de Carol, ela não deveria ser aceita dentro do labirinto, então, essa pessoa deve ter assumido que eu estava perguntando se ela entrou pela entrada principal. Tão suspeito, ou melhor, este cara definitivamente sabia muito bem que Carol é uma tentadora e quão desastroso seria se ela entrasse no labirinto, mesmo assim ele deixou ela passar. Mas por que ele fez isso? Haruo deve ser porque ela estava com Oregeru-sama. Guarda. Com a dedução de Haru, o guarda ficou pálido. Isso foi com certeza uma confirmação. Um homem fácil de ler, igual Haru e sua cauda. Guarda Oiê. É verdade. Foi uma ordem daquele nobre Sama. Eu não quero nem imaginar o que aconteceria se eu recusasse. O nobre Sama disse que iria até o último andar do labirinto em um instante e não haveria nenhum problema, mas eu vi que isso foi um erro quando escutei que uma horda de lagartas de lã estavam atacando do leste. Ele entrou no labirinto com aquele homem que parece um mordomo, Sebastian, e Carol há 1 hora. Ishinojo, entendo. Foi por volta do horário em que terminamos de trocar nossas medalhas por dinheiro no cassino e aumentar meus pontos de experiência como plebeu e nós estávamos no meio de nossa refeição. Eles deviam estar terminando suas preparações para entrar no labirinto. Se é assim, há uma chance de que eles já estejam em um andar bem profundo. Não, eles estão com Carol que atrai monstros, então deve ser fácil alcançar eles. Ishinojo Haru, Oregeru está lá dentro, então é melhor que você fique aqui. Haru ou não, mestre? Você não será capaz de rastrear Carol sem mim. Ishinojo, está tudo bem se eu não os rastrear. Eu posso os encontrar no 3º andar. Se eu usar magia do vento para controlar a direção do vento na entrada do labirinto quando Carol estiver saindo, os feromônios não deverão escapar, não é? Guarda, este labirinto tem múltiplas escadas no interior, então tem uma boa chance de você passar direto por eles. O soldado protegendo a entrada do labirinto me disse isso. Me disseram que o labirinto para iniciantes em Florence tinha uma única escada, por isso eu estava certo de que o mesmo aconteceria aqui. Haruo mestre, eu ficarei bem, então devemos nos apressar. Ishinojo, muito bem, nós iremos juntos até chegarmos perto de Carol e então eu poderei estimar o paradeiro dela usando os movimentos dos monstros, com sorte, isso irá funcionar. Haruo, sim mestre. Assim, nós entramos no labirinto. Dentro do labirinto, as paredes tinham uma cor marrom de terra e o teto brilhava levemente. O labirinto de Florence tinha uma aparência parecida, mas o número de bifurcações pelo caminho era muito maior em relação ao labirinto para iniciantes. Parecia um local onde seria fácil se perder sem Haru por perto. Contudo, ela avançava sem hesitar. Não era a rota mais curta, mas ela com certeza escolheu o caminho que Carol seguiu. Sem levar nem mesmo 5 minutos, nós encontramos as escadas que levavam para o 2º andar. Era um labirinto com 25 andares, então, neste lugar, nós provavelmente levaríamos 2 horas para alcançar eles. Havia outra condição para este ritmo ser possível. Ishinojo, não há nenhum monstro por aqui. Haru, provavelmente, a habilidade de Carol em atrair todos os monstros na vizinhança permitiu que Sebastian-san derrotasse todos de uma vez. Ishinojo, Oregeru está planejando aumentar seu level. Me pergunto que tipo de emprego é o nobre.
Haru, eu ouvi que é um emprego que te permite mudar para os empregos de mais alto nível como paladino e feiticeiro sagrado. Entretanto, as condições para uma pessoa se tornar um paladino é ser um nobre e um cavaleiro LV50, e para se tornar um feiticeiro sagrado, é preciso ser um nobre e um feiticeiro LV50. Esse é um requisito bem rigoroso para um emprego. Além disso, parece que nobres são capazes de mudar para aprendiz de espadachim e aprendiz de mago logo ao nascer. É um belo privilégio ser capaz de mudar de emprego sem precisar aumentar seu level como plebeu. Contudo, no meu coração, o maior emprego acima de nobre não são esses, mas... Ishinojo, é possível mudar para um emprego da realeza? Eu pensei nisso. Era um pensamento inocente, mas nobres devem ser capazes de aumentar seu level até chegar na realeza. Elaborando minha ideia, eu imaginei que o nobre deveria evoluir para barão, visconde, jarl sobrescrito uma, marquês e duque antes de se tornar parte da realeza, obtendo empregos como rei ou imperador. Assim, como um filho de um barão, o emprego de Oregeru é nobre, então as diferenças entre um barão e um visconde não devem ter relação com empregos. Quando eu murmurei isso, Haru franziu a testa. Haru, o mestre, além daqueles que foram reconhecidos pelas deusas Sama, a realeza só aparece para a família real e os nobres não são capazes de mudar seu emprego para entrar na realeza. Se alguém te escutar dizendo isso, você poderia ser punido por blasfemar. Ishinojo, então é assim. Que assustador, blasfemar só por falar isso. Esta sociedade onde os nobres nascem entre a nobreza e o abismo entre os pobres e os ricos e as diferenças nos status não podem ser superadas. Além disso, a existência de empregos ligados à lei e à administração estão disponíveis apenas para a nobreza, como é o caso do juiz ou assessor político. Isso só mostra a superioridade dos nobres neste mundo. Mas algo é estranho. Eu ficaria convencido por este cenário que só favorece a nobreza se ele tivesse sido criado por nobres, mas aqueles que criaram o sistema de empregos não são os humanos, mas uma existência ainda maior, provavelmente as deusas. Eu não sei o porquê elas iriam favorecer os nobres tanto assim. Para ser honesto, olhando para Oregeru, eu sinto que os nobres se cobrem com um ar de importância, mas eles não parecem se destacar para mim. Eu não acho que a figura deles é formidável nem que a força deles é algo notável. Se ele tivesse força, ele poderia simplesmente desafiar Haru para um duelo e vence-la para comprá-la. Eu involuntariamente pensei em algo. Ishinojo, pensando bem, Oregeru queria comprar Haru, não é? Haru, sim, isso mesmo. Ishinojo, então por que ele não usou um substituto? Ele poderia contratar alguém para lutar com Haru e depois que essa pessoa vencesse, ele poderia transferir a propriedade de Haru para Oregeru, assim ele não se tornaria seu novo mestre? Eu acredito que um nobre seria capaz de fazer algo desse tipo. Haru é definitivamente forte, mas não é como se ela possuísse uma força inumana. Eu não vejo motivo para um nobre como ele não usar sua influência. Bem, é uma história diferente se o poder de um barão for menor do que o que eu imaginei. Afinal, o Pariato sobrescrito 2 de um barão é o menor entre a nobreza. Volume 2. Capítulo 43, O Labirinto Sem Monstros. Haru e eu escalamos a muralha usando a escada feita de cordas em um lugar que não estava coberto pelas teias e descemos o muro para voltar para a cidade. Então nós corremos até chegar no labirinto. Ishinojo, Haru, como está a situação? Haru, exatamente como o mestre deduziu, o cheiro de Carol-san continua dentro do labirinto. A propósito, não há cheiro indicando que ela saiu, então a chance de ela ainda estar lá é alta. Ishinojo Ogu. Por quê? Ela deveria saber que isso aconteceria se ela entrasse no labirinto. Ela libera um feromonio que atrai monstros à noite ou quando ela entra em um local onde a luz não chega. O interior do labirinto não é exceção. Contudo, como exatamente ela entrou no labirinto? A condição de Carol deveria ser bem famosa nesta cidade. Não posso imaginar que soldados de vigia no labirinto iriam ignorar isso. Ishinojo Rei, há quanto tempo você está de vigia aqui?
Guarda-o, quem é você? Ishinojo Karou passou por aqui? Guarda, aquela pirralha não está no labirinto. O homem fingiu ignorância. O fato de ele instintivamente pensar que a garota chamada Carol era uma criança, apesar de ela ter 16 anos, é um ponto suspeito. Além disso, mesmo eu tendo perguntado ou ela passou por aqui, o fato de ele ter declarado ou ela não está no labirinto é outro ponto suspeito. Pensando na habilidade única de Carol, ela não deveria ser aceita dentro do labirinto, então, essa pessoa deve ter assumido que eu estava perguntando se ela entrou pela entrada principal. Tão suspeito, ou melhor, este cara definitivamente sabia muito bem que Carol é uma tentadora e quão desastroso seria se ela entrasse no labirinto, mesmo assim ele deixou ela passar. Mas por que ele fez isso? Haruo deve ser porque ela estava com Oregeru-sama. Guarda. Com a dedução de Haru, o guarda ficou pálido. Isso foi com certeza uma confirmação. Um homem fácil de ler, igual Haru e sua cauda. Guarda-o yeah. É verdade. Foi uma ordem daquele nobre Sama. Eu não quero nem imaginar o que aconteceria se eu recusasse. O nobre Sama disse que iria até o último andar do labirinto em um instante e não haveria nenhum problema, mas eu vi que isso foi um erro quando escutei que uma horda de lagartas de lã estavam atacando do leste. Ele entrou no labirinto com aquele homem que parece um mordomo, Sebastian, e Carol há 1 hora. Ishinojo, entendo. Foi por volta do horário em que terminamos de trocar nossas medalhas por dinheiro no cassino e aumentar meus pontos de experiência como plebeu e nós estávamos no meio de nossa refeição. Eles deviam estar terminando suas preparações para entrar no labirinto. Se é assim, há uma chance de que eles já estejam em um andar bem profundo. Não, eles estão com Carol que atrai monstros, então deve ser fácil alcançar eles. Ishinojo Haru, Oregeru está lá dentro, então é melhor que você fique aqui. Haru ou não, mestre? Você não será capaz de rastrear Carol sem mim. Ishinojo, está tudo bem se eu não os rastrear. Eu posso os encontrar no 3º andar. Se eu usar magia do vento para controlar a direção do vento na entrada do labirinto quando Carol estiver saindo, os feromônios não deverão escapar, não é? Guarda, este labirinto tem múltiplas escadas no interior, então tem uma boa chance de você passar direto por eles. O soldado protegendo a entrada do labirinto me disse isso. Me disseram que o labirinto para iniciantes em Florence tinha uma única escada, por isso eu estava certo de que o mesmo aconteceria aqui. Haruo, mestre, eu ficarei bem, então devemos nos apressar. Ishinojo, muito bem, nós iremos juntos até chegarmos perto de Carol e então eu poderei estimar o paradeiro dela usando os movimentos dos monstros, com sorte, isso irá funcionar. Haruo, sim, mestre. Assim, nós entramos no labirinto. Dentro do labirinto, as paredes tinham uma cor marrom de terra e o teto brilhava levemente. O labirinto de Florence tinha uma aparência parecida, mas o número de bifurcações pelo caminho era muito maior em relação ao labirinto para iniciantes. Parecia um local onde seria fácil se perder sem Haru por perto. Contudo, ela avançava sem hesitar. Não era a rota mais curta, mas ela com certeza escolheu o caminho que Carol seguiu. Sem levar nem mesmo 5 minutos, nós encontramos as escadas que levavam para o 2º andar. Era um labirinto com 25 andares, então, neste lugar, nós provavelmente levaríamos 2 horas para alcançar eles. Havia outra condição para este ritmo ser possível. Ishinojo, não há nenhum monstro por aqui. Haru, provavelmente, a habilidade de Carol em atrair todos os monstros na vizinhança permitiu que Sebastian-san derrotasse todos de uma vez. Ishinojo, Oregeru está planejando aumentar seu level. Me pergunto que tipo de emprego é o nobre. Haru, eu ouvi que é um emprego que te permite mudar para os empregos de mais alto nível como paladino e feiticeiro sagrado. Entretanto, as condições para uma pessoa se tornar um paladino é ser um nobre e um cavaleiro LV50, e para se tornar um feiticeiro sagrado, é preciso ser um nobre e um feiticeiro LV50. Esse é um requisito bem rigoroso para um emprego. Além disso, parece que nobres são capazes de mudar para aprendiz de espadachim e aprendiz de mago logo ao nascer.
É um belo privilégio ser capaz de mudar de emprego sem precisar aumentar seu level como plebeu. Contudo, no meu coração, o maior emprego acima de nobre não são esses, mas... Ishinojo, é possível mudar para um emprego da realeza? Eu pensei nisso. Era um pensamento inocente, mas nobres devem ser capazes de aumentar seu level até chegar na realeza. Elaborando minha ideia, eu imaginei que o nobre deveria evoluir para barão, visconde, já o sobrescrito marquês e duque antes de se tornar parte da realeza, obtendo empregos como rei ou imperador. Assim, como um filho de um barão, o emprego de Oregeru é nobre, então as diferenças entre um barão e um visconde não devem ter relação com empregos. Quando eu murmurei isso, Haru franziu a testa. Haru, o mestre, além daqueles que foram reconhecidos pelas deusas Sama, a realeza só aparece para a família real e os nobres não são capazes de mudar seu emprego para entrar na realeza. Se alguém te escutar dizendo isso, você poderia ser punido por blasfemar. Ishinojo, então é assim. Que assustador blasfemar só por falar isso. Esta sociedade onde os nobres nascem entre a nobreza e o abismo entre os pobres e os ricos e as diferenças nos status não podem ser superadas. Além disso, a existência de empregos ligados à lei e à administração estão disponíveis apenas para a nobreza, como é o caso do juiz ou assessor político. Isso só mostra a superioridade dos nobres neste mundo. Mas algo é estranho. Eu ficaria convencido por este cenário que só favorece a nobreza se ele tivesse sido criado por nobres, mas aqueles que criaram o sistema de empregos não são os humanos, mas uma existência ainda maior, provavelmente as deusas. Eu não sei o porquê elas iriam favorecer os nobres tanto assim. Para ser honesto, olhando para Oregeru, eu sinto que os nobres se cobrem com um ar de importância, mas eles não parecem se destacar para mim. Eu não acho que a figura deles é formidável nem que a força deles é algo notável. Se ele tivesse força, ele poderia simplesmente desafiar Haru para um duelo e vencê-la para comprá-la. Eu involuntariamente pensei em algo. Ishinojo, pensando bem, Oregeru queria comprar Haru, não é? Haru, sim, isso mesmo. Ishinojo, então por que ele não usou um substituto? Ele poderia contratar alguém para lutar com Haru e depois que essa pessoa vencesse, ele poderia transferir a propriedade de Haru para Oregeru, assim ele não se tornaria seu novo mestre? Eu acredito que um nobre seria capaz de fazer algo desse tipo. Haru é definitivamente forte, mas não é como se ela possuísse uma força inumana. Eu não vejo motivo para um nobre como ele não usar sua influência. Bem, é uma história diferente se o poder de um barão for menor do que o que eu imaginei. Afinal, o pariato sobrescrito 2 de um barão é o menor entre a nobreza. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.